Senhor Jesus, nós colocamos os nossos corações em Tuas mãos, a nossa vida diante do Teu altar, e pedimos hoje que o Senhor venha falar conosco, Pai, a começar pela minha vida, porque eu preciso de Ti, Jesus. Eu sou carente e necessitado da Tua glória e do Teu poder, que nos sustenta e nos transforma. Declaro em nome de Jesus Cristo que cada coração aqui Te pertence e é solo fértil a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, sabe que eu estava pensando essa semana que dependendo da pessoa, a cultura dela, da onde ela veio, do que ela se alimenta e tantas outras coisas mais, você acaba que percebe que essa pessoa desenvolve uma linha de raciocínio, correto? Então todo mundo aqui desenvolve uma forma de pensar, uma maneira de conjecturar a sua linha de raciocínio, seja para um negócio, seja como lidar com a família. Se eu perguntar para você que é mãe de família, eu pergunto, como é que você lidar com a sua família? Como é que é ter uma família de sucesso? Aí você vai me explicar, porque tem que ser assim, tem que ser assado. Quando eu te pergunto sobre o seu negócio, você é um representante, alguma coisa, e você vai me falar como ter sucesso, né? Então, devido às experiências que você tem algo a dizer em relação àquilo que você vive para dar certo, amém? E nós sabemos que Deus criou a tudo e a todos, inclusive a mim e a você. Então, acima do que eu acho e tomo como verdade, Deus também, Ele tem sabedoria, Ele tem conselhos para proporcionar para a minha vida e para a tua vida, para que a minha vida seja um sucesso. Ninguém melhor do que o Criador dos céus e da terra, o autor e consumador da nossa fé, o autor da vida, para dizer como que minha vida ela deve ser regida ou não. Então, em todo momento, a partir do momento que eu recebo Jesus Cristo, eu me torno aquilo que a Bíblia chama de que eu não sou mais uma criatura qualquer. Ou seja, eu não sou alguém desprovido do conhecimento da verdade. O conhecimento de Deus entrou dentro de mim. Então agora eu sou filho de Deus. E um filho, quando você vê em filho, um filho que é filho mesmo, que teve uma criação de certa forma normal, a tendência é que ele se pareça com o pai, a tendência é que ele pegue princípios do pai, a tendência é que ele se norteie com base naquilo que o pai disse. Tanto que na Bíblia, o parâmetro de paternidade, ele fala que os filhos são como flechas na aljava do pai. E o pai, ou seja, o pai dá o direcionamento. Entenda? A responsabilidade do pai, de acordo com a Bíblia, pastor, mas comigo não foi assim. Ok, mas você tem a oportunidade então de fazer diferente, porque você está recebendo conhecimento, correto? Como diz a lei civil do nosso país aqui, ninguém pode se eximir de alguma responsabilidade por desconhecer a lei, dizer eu não conheço a lei, por isso que eu não fiz. Ninguém pode falar isso. Então, a partir do momento que você conhece a Jesus, você se torna filho de Deus e automaticamente a tua missão de vida agora não é encarar uma família do jeito que todo mundo diz que você tem que encarar, não é encarar um negócio do jeito que todo mundo diz que você tem que encarar, mas sim encarar a luz do que Deus tem para a sua vida, e Ele, seu Pai, que você as flechas na aljava, em que Ele vai direcionar aonde você vai. E o que me chama a atenção nisso, meu irmão, é que num tempo como esse, que mesmo que se não tivesse pandemia, nós já verificamos que existe muitas inconstâncias e você já tem suas ansiedades e muitas delas eu tenho certeza que não teve nada a ver com a pandemia. Tantas outras teve, tantas outras foram provocadas por causa disso, mas num tempo como esse, meu irmão, nada melhor do que, em vez de eu olhar a notícia e ver o que eles dizem que vai acontecer o próximo mês e quais são as expectativas, estimativas do mercado, nada melhor do que eu ter um direcionamento de Deus e uma palavra de Deus para a minha vida. Você não pode iniciar ou estar no meio ou terminar um ano sem uma palavra de Deus, sem saber uma temporada do que é que vai vir para a tua vida e principalmente saber que Deus planejou isso e você ainda não sabe. É por isso que quando eu vejo em Eclesiastes, no capítulo 3, Salomão, inspirado pela sabedoria divina, ele fala que existe um tempo para cada coisa. Há tempo de abraçar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de abraçar, há tempo de afastar do abraço, há tempo de falar algumas verdades, há tempo de contrariar um ao outro, há tempo de tudo. A grande questão é que a Bíblia diz que ao sábio cabe discernir o tempo de cada coisa. Como é impróprio a pessoa estar contando uma má notícia e você dá uma risada. Não é o momento de você rir. Ela está contando uma má notícia. Ela está falando de algo que machucou ela. Então, assim como tem muitas pessoas que sem noção fazem isso, quando nós estamos desprovidos do conhecimento de Deus para o agora, meu irmão, nós ficamos sujeitos ao que o profeta
bem famoso, disse: deixa a vida me levar. Essa canção aí. E a vida vai levando, do jeito que vier. E na verdade não foi isso que Deus tem para mim e para você. Sabe, o que mais indignava o meu pai é quando ele percebia que eu estava indo por caminhos que iam gerar fracasso. Ele ficava indignado. Eu não criei você para isso. Eu não fiz você para... Quando eu fazia um negócio e estava indo por um caminho, por uma linha de raciocínio, que ele falou: não, cara, isso aí vai arrebentar a tua vida. Vem cá. E ele tentava, de certa forma, me instruir. E o que entristece o coração de Deus é nós termos acesso, como nós cantamos essa música, né? Abba, agora eu posso dizer tudo o que sinto. Abba, né? Eu sou filho, eu posso falar. Nós vivemos uma vida aqui como se não tivéssemos um pai, que nos ama incondicionalmente, que palpita a nossa vida incondicionalmente e que tem um propósito de Deus para nós. E quando eu entendo isso, eu entendo que de tudo eu tenho que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, em cada passo que eu der. A Bíblia diz que a característica que você identifica num filho de Deus é que ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, há quanto tempo nós temos vivido sem ouvir a voz de Deus? Quantos dias nós acordamos sem ter um direcionamento da parte de Deus para o nosso tempo agora? Quantas vezes nós ligamos o automático e esquecemos que de tantas ligações, e hoje, meu irmão, eu respondi muito áudio, então tem muita gente me falando muita coisa, e a pergunta que eu tenho para mim hoje: o que Deus me falou? O que é que Deus me disse? O que é que Deus tem para mim? Porque eu sei o que todo mundo tem para mim, eu sei o que cada um quer de mim, eles falam. Agora Deus também fala, meu irmão. Deus tem te mandado sinais, a gente é cego e não vê. Deus tem te dado orientações. Num culto como esse, muitas vezes a gente se perde pensando em 10 mil coisas e Deus está falando. Então, eu chamo a atenção dos filhos de Deus para que você não se norteie num caminho que Deus não está alegre, porque o seu caminho, quem sabe, poderia ser muito melhor. Então, veja, logo no início da pandemia, eu estava ouvindo um testemunho do irmão aqui da igreja, em que, e aí você vai entender aonde eu quero chegar, que Deus tem um palpite, Deus tem uma opinião, e normalmente a opinião dele é a melhor, normalmente não sempre, para o momento que você está vivendo. Ele tem um direcionamento para aquilo que você está vivendo agora. Você acredita? Ele tem a resposta. E ele estava contando para mim que logo no início da pandemia, os sábios deste mundo disseram que no ramo de negócio dele, ele teria que segurar, que não seria o ideal tomar tal decisão. E todo mundo não tomou aquela decisão. Todo mundo, ele conversava com todo mundo, os caras que estão há anos no negócio, não tomam essa decisão. E ele falou: pastor, Deus está mandando, eu sinto, Deus está falando comigo para eu ir para lá, para eu fazer isso aqui. Deus está o tempo todo, isso aí está em mim, é para eu fazer. Meu irmão, ele se posicionou conforme aquilo que Deus tinha dito a ele, ou seja, a sabedoria do mundo é loucura perto da sabedoria de Deus. Assim como a sabedoria de Deus é loucura em relação à sabedoria do mundo. Meu irmão, ele se posicionou e está faceiro, está feliz até agora, rendeu muito o que ele fez. Agora, sabe o que ele contou? Aquilo que abriu minha mente, meu irmão, e eu entendi. Eu entendi que nem tudo na vida eu tenho que me pautar numa sabedoria mundana, porque existe uma sabedoria de Deus, de como lidar com as minhas situações diárias. E o que mais me chamou a atenção é que quando ele me contou aquilo, eu vi que Pedro, um homem que era um pescador na Bíblia, ele tinha pescado a noite inteira. Ele pescou a noite inteira e não pegou absolutamente nada. Você está entendendo o que é pescar a noite inteira e não pegar absolutamente nada? E Jesus chega de manhã e usa o barco dele para pregar, e depois que Jesus prega, já era praticamente quase meio-dia, ele fala, os caras pescaram a noite inteira, ele fala: viu, Pedro, lance a rede do outro lado. Sabedoria do mundo. Nós pescamos a noite inteira. É uma palhaçada eu ter que atirar a rede para o outro lado, se eu fiquei pescando aqui no mesmo lugar. É uma loucura eu atirar. Eu fiquei a noite inteira pescando. É loucura, sabedoria do mundo. Pergunta para os pescadores ali da época, os melhores ali. Viu, galera, eu pesquei a noite inteira. Será que vocês acham que resolve eu jogar a rede para o outro lado? Meu irmão, Jesus fala: jogue a rede para o outro lado. Ele joga, vem tanto peixe que a embarcação dele quase rompe, a rede quase rompe, de tanto peixe que tinha para ele. Eu vim aqui trazer uma palavra da parte de Deus para você, que, segundo os homens, a tua história, quem sabe jogar para lá
não tem sentido. Quem sabe, pela lógica humana, é dia de encerrar a pescaria mesmo. Quem sabe seja o dia, segundo a lógica, segundo tudo aquilo que se enxerga, é para se acabar. Mas eu vim dizer uma coisa para você hoje aqui, igreja, você que assiste, é que simplesmente Jesus resolveu passar por aqui. Jesus resolveu passar por aqui e te dar uma palavra que vai totalmente contra a lógica do mundo para fazer o que uma noite inteira, o que uma vida inteira, o que um período inteiro não rendeu na tua vida. Eu quero dizer que Jesus está aqui para mudar a tua situação. Agora, o que mais me chama a atenção em tudo isso é que eu vejo que Deus nunca escolheu quem realmente era considerado o sábio da época. Você via só quem aparentemente eram os tolos, os burros, seguindo Jesus. Entendeu? Tinham os inteligentes, aqueles que se achavam que estava tudo certo, tudo perfeito. Esses não seguiram Jesus. Agora, aqueles necessitados, o que achavam que precisava de uma mudança, quem sabia que não conseguia sozinho, é os que seguiram Jesus. Então, eu quero te dar uma chave aqui, meu irmão, de Deus para você. O fato de você passar por tribulações e problemas é a abertura ideal de Jesus entrar e fazer um milagre na tua vida, porque a característica do nome de Jesus é Yeshua, de Salvador. Aqueles que não têm problemas, aqueles que estão fortes em tudo, não precisa de alguém que o salve, não precisa de alguém que o interfira de maneira sobrenatural. A grande questão é que quanto mais improvável for, melhor. Vocês estão entendendo? Então, não tem razão de vocês estarem preocupados com os problemas, com as situações que você está passando, porque quanto mais problemático for, deixa eu te dizer, é melhor, porque Jesus entra e transforma sem problema nenhum. Ele muda sem problema nenhum. O grande problema de Jesus, meu irmão, é quando as pessoas consideram que a vida delas não precisa dele. E sabe o que é interessante? É que todo mundo, em alguma área da sua vida, todos vocês que estão me assistindo, então aqui, vocês precisam de salvação. Todo mundo. O grande problema é que os mesmos religiosos que rejeitaram Jesus eram os mesmos religiosos que encaravam que na sua vida não precisavam de salvação. Eu vejo Jesus teve o privilégio de olhar e falou assim, vou pegar os pescadores, que é o que ninguém quer, deixa que eu pegue essa galera aqui, e eu vou capacitá-los. Eu vejo Davi, inspirado, um coração divino, ele pega os improváveis e fala assim, eu vou pegar esses improváveis aqui e vou transformar eles em guerreiros. Eu vejo Daniel na cova dos leões. Meu irmão, Daniel era escravo. Qual que é o sonho do escravo, meu irmão? O escravo não tem sonho. Naquela época, muito menos. Simplesmente o escravo, ele poderia trabalhar, ele não ia ganhar nada mais. Ele não ia ter nenhum mérito. Escravo é escravo, ele não ia sair daquela classe. E Deus olha para aquele escravo e fala, eu vou te colocar como primordial, eu vou te colocar aqui como principal desse país, eu vou colocar você. Meu irmão, eu vejo um Deus que literalmente se cumpre o que a Escritura diz, que o poder dele fica melhor. O termo é esse. O poder de Deus fica melhor na minha fraqueza, meu irmão. Não é porque ele não atua em todo mundo, não. É porque quando você está claro que você tem uma fraqueza, você fica claro na tua cabeça que você precisa invocá-lo. Por isso que o salmista diz, eu invoquei no dia da angústia e ele agiu em meu favor. Meu irmão, o grande problema é como nós vivemos uma vida como se não precisássemos ser salvos de nada. Por isso que ser fraco e ter fraquezas é uma dádiva. Não é porque você se afunda na sua fraqueza, é porque você se afunda no teu Salvador, que você chama para te salvar dela. E, meu irmão, de tudo que nós temos que aprender, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Independente da estação frutífera que você esteja, você nunca pode esquecer que você precisa receber do tronco principal. Você nunca pode esquecer que você está dependendo de Deus. Você nunca pode agir de uma forma como se você fosse o Deus da situação. Você nunca vai fazer a mesma coisa todo dia como se você não dependesse de Deus para terminar aquilo. Sabe o que eu acho interessante, meu irmão? Que Daniel, ele diz em Daniel 11:32, diz o seguinte, olha, o povo que conhece o Deus que tem, será um povo forte e que fará proezas. Meu irmão, Daniel, ele chega no ápice, sendo escravo, ele chega no ápice
da vida dele na história, comandando tudo na Babilônia, a maior potência da época. O cara chega no ápice, vira um dos 3 principais que tinha lá, e ele deixa claro que o povo, perceba o que eu estou te falando, o povo que conhece o Deus que tem, será forte e fará proezas. Você está entendendo? Quando eu de fato entendo que o Deus que eu tenho, eu chamo Ele para a minha existência, meu irmão, e eu me torno forte e faço proezas. Meu irmão, eu vejo, isso que me intriga, eu vejo que as pessoas que mais tinham fraquezas são as pessoas que mais tiveram a manifestação do favor de Deus na vida delas. Parece que quanto mais fraqueza, mais claro fica que você precisa de Deus. Mas o que eu vim te dizer hoje aqui, não é que você precisa passar por fraqueza na sua vida, ou precisa estar tudo ruim para que Jesus chame. Eu quero que você chame e considere a sua dependência em Deus, aqui e agora. Se está bem, eu dependo de Deus. Se está mal, eu dependo de Deus. Se o diagnóstico foi positivo, é porque Deus tem restabelecido minha saúde. Se o diagnóstico foi negativo, é porque Deus ainda vai determinar algo contrário ao que me foi apresentado. Se o dia foi mal, não tem problema. O Senhor é o dono do tempo e Ele cria um novo dia amanhã em que as misericórdias se renovam, e foi um dia feito para que eu me alegre no Senhor. Eu vejo um Deus, meu irmão, que Ele olha para a população e fala: vem do jeito que você está, porque Ele não tem problema em como é que foi sua história até esse momento. Um Jesus que aonde Ele chegava, Ele operava milagres, fazia o impossível. Você e eu temos o Deus do impossível, por isso nós não temos razão para desanimar, para desistir de um Deus que pode reverter qualquer quadro da tua história. Pode mudar, inverter tudo. Se está lá embaixo, Ele coloca lá em cima. Se está lá em cima, Ele coloca lá embaixo. Eu não sei qual é a lógica da tua história, mas a Bíblia diz que Deus confunde os sábios deste mundo com a sabedoria dEle. Eu não sei qual é a análise, se alguém sábio for analisar a tua vida, de como você deveria estar ou terminar hoje, mas eu sei que de Deus sempre vai vir a última palavra para a tua vida, se você crê. E quando eu creio, eu vejo a manifestação da glória de Deus. Então, meu irmão, eu já passei por algumas coisas, mas de todas eu tenho certeza que a palavra final sempre tem que vir da boca de Deus. As palavras de Deus, depois que caem na terra, elas produzem seus efeitos. Os planos de Deus não são frustrados. Então eu vim lembrar aqui para você, meu irmão, que eu não sei qual é a lógica que tem norteado a sua vida, mas eu quero dizer que a lógica de Deus vai achar a lógica do homem, a tua lógica, a lógica dos outros, loucura com aquilo que Ele pode fazer na tua história. Eu fico assim, chocado de ver um Deus que literalmente não se importou com nenhuma habilidade humana. Aliás, Ele sempre fazia questão de pegar o fraco. Meu irmão, Davi, baixinho, contra um cara 2, 3 vezes maior que o tamanho dele. Ele peitou o cara em nome do Senhor dos Exércitos, o cara caiu. José, tudo para dar errado, meu irmão. Sabe, quando ele via uma luz no fim do túnel, era na verdade um outro trem vindo contra ele. Sempre piorou, uma história de 17 anos de puro e intenso sofrimento. Puro e intenso sofrimento. Uma atrás da outra. Vendido pelos próprios irmãos. Depois fica na casa de Potifar. A mulher lá tenta jogar um adultério nas costas dele. Ele vai para a cadeia. Na cadeia, meu irmão, aí que é maravilhoso. Sabe o que Deus dá para essa pessoa? E aqui eu quero que você pegue essa mensagem, meu irmão. Sabe por quê? Porque é isso que Deus quer dar para você, independente da situação que você está. Pega isso para você. Sabe o que aconteceu? Na última instância do poço de José, sabe o que aconteceu? Deus promoveu ele, cutucando um problema para o rei. Meu irmão, sabe o que é o rei? O rei são portas que Deus vai abrir na tua vida, e eu vou dizer que Ele vai dar a resposta só para você. Ele vai dar a resposta, Ele vai dar a visão só para você. Eu vou te dizer por quê. A Bíblia diz que Faraó teve um sonho. E que todo mundo chamaram os sábios da época. Os sábios da época. Vem aqui dizer para Faraó o que significa esse sonho. Venham aqui vocês que são acostumados a dizer como se deve reger um país. Vocês que estudaram. Vocês que já viram várias histórias como essa. Me diga aqui para Faraó como é que vai terminar. E nenhum disse
como deveria ser, da maneira correta, que promoveu paz ao coração de Faraó. Faraó, meu irmão, você tem que entender o que é isso. Faraó ficou tão desesperado que ele chegou ao ponto de considerar ouvir alguém que estava preso. Você está entendendo o que é isso? Você imagina o presidente da República, Jair Bolsonaro, lá com uma dúvida, com a situação, várias pessoas aconselhando ele, e aí ele não acha direcionamento na palavra de nenhum dos seus ministros que estudaram fora. É isso que está acontecendo. O que a Bíblia mostra é isso. E você tem que entender. Ele não achou direcionamento em nenhum deles. E aí ele chega ao ponto de entrar. Deus promove tamanho desespero para o rei, que fala assim, olha, tem um preso lá que o cara é bom. Eu disse, então chama esse cara para cá. Eu quero ver esse cara. E, meu irmão, a Bíblia diz que Deus deu sabedoria do alto para ele. O que eu vim dizer aqui é que eu não sei o que é contra a lógica. Se seu casamento é contra a lógica, se seu filho é contra a lógica, se teu coração, teus sentimentos está contra a lógica. Eu não sei o que é que você acha que deveria ter seguido uma linha normal, mas eu friso. Jesus veio aqui te mandar jogar a rede para o outro lado, meu irmão. Ele não está aqui para seguir um padrão de uma lógica, ele está aqui para fazer sua vida dar certo. Ele está aqui, meu irmão, sabe por quê? Pastor, mas aí esse evangelho é um evangelho muito, muito fácil, eu não preciso me arrepender. Meu irmão, sabe o que fez Pedro se arrepender? Quando Jesus chegou, o primeiro contato que ele teve com Pedro, ele falou, Pedro, atira a rede para o outro lado. E Pedro falou assim, mas eu pesquei a noite inteira, mas sob tua palavra eu vou lançar minha rede. Quando ele lançou a rede, pescou tudo aqueles peixes, meu irmão, Pedro sai da água. Sabe o que Pedro faz? Pedro ele chega para Jesus, ele se prostra e fala, afasta-te de mim, eu sou homem pecador. Sabe o que desenvolve a santidade num homem e numa mulher? Quando eles decidem, meu irmão, se pautar, não na lógica do mundo, mas na palavra de Deus para você hoje. Então, eu não sei o que estão dizendo que vão acontecer, que vai acontecer, que vai piorar, que vai... Eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Deus tem uma palavra hoje, aqui, agora. É por isso que Jesus ora e diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, meu irmão. Sabe o que eu acho incrível? Aquele homem com seu filho morto, com a sua filha morta, lá no desespero, meio doente, falando com Jesus. Jesus diz que vai até a sua casa, chega o pessoal da sua casa e fala, olha, não importune mais o mestre, porque tua filha morreu. Jesus manda assim, ei, os sábios deste mundo disseram a lógica certa ali para você, mas olha para mim que eu sou a verdade, olha para mim e não temas, não crê no que ele está falando, crê em mim e você vai ver a glória de Deus. Meu irmão, eu não sei o que tem se desenhado, meu irmão, eu escuto tanta coisa que tem se desenhado, mas se você está aqui num culto, meu irmão, é porque você decidiu não viver uma vida meramente na lógica, você decidiu viver uma vida com base em fé, e fé é certeza do que eu não estou vendo, mas que eu creio que Deus tem preparado para mim. Então eu quero deixar bem claro uma palavra, meu irmão. Eu não sei como começou, eu não sei qual é o meio, mas hoje aqui eu vim, como profeta de Deus, no nome de Jesus, dizer que pode terminar em muito peixe para você. Dizer que pode terminar de uma maneira que você nunca imaginou. Dizer que pode terminar, meu irmão, como Deus quer. Sabe como é que Deus quer? A Bíblia diz que Deus tem pensamentos infinitamente maiores do que os meus e do que os teus. Meu irmão, deixa eu te falar, se você acha que você quer algo bom para você, meu irmão, Deus quer algo muito melhor para você. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda. Daniel viveu tudo que ele viveu. E a Bíblia diz que ele era um homem amado. Amado. Meu irmão, acima de todo problema, eu quero que você se apegue em uma âncora verdadeira. Você é amado pelo amor incondicional de Deus. Um Deus que quer direcionar você. Um Deus que, se um pai da terra se importa em te dar uma instrução, se um amigo te importa que você vá bem, eu quero dizer que esse Deus quer que você vá muito melhor, muito mais longe. E sabe o que eu acho incrível de tudo isso? Quando eu olho para a história de Davi, eu não posso encarar ela meramente de uma maneira espiritual, racional. Não. A Bíblia é tão rica que quando eu traduzo a palavra de Deus, eu pego o nome Davi, quando eu traduzo Davi do hebraico, sabe o que significa? Amado. Quando eu traduzo Golias do hebraico, sabe o que significa? Exilado.
Então, que guerra era Davi contra Golias? Era do amado contra o exilado. Quem foi exilado do céu? Satanás, meu irmão. Deixa eu te dizer. Satanás, ele sempre aparece para você muito maior do que ele é. Mas o que importa não é o teu tamanho e a pedra que você carrega, mas sim o Deus que habita dentro de você. Não interessa qual é o tamanho, mas sim o gigante chamado Deus que está dentro de você. É por isso que Daniel, sendo escravo, chega no ápice da sua vida e ele conclui uma coisa. Em Daniel 11:32 ele diz: olha, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Meu irmão, eu vim trazer uma palavra, porque eu sei que talvez tenha muitas pessoas vivendo o normal, vivendo o que a sabedoria dos outros estão dizendo que tem que acontecer, vivendo a crise que todo mundo está pregando, vivendo o que pela lógica é o que sua vida tem que dar mesmo, o que pelo que os outros estão dizendo é normal o que está acontecendo. Mas no nome de Jesus, eu quero que você se coloque em pé, porque hoje é o dia do sobrenatural e do anormal na tua vida. Sabe por quê? Porque eu não vim falar no meu nome, você não veio num culto ver filosofia, você não veio num culto para eu te explicar a matemática da vida, você veio no culto para eu declarar o nome que está sobre todo nome, para que ele comece a atuar na tua história, na tua casa, na tua família. E enquanto você está aqui, meu irmão, o mundo espiritual, ele está se mexendo ao teu favor.